A pensão alimentícia é o assunto da entrevista de hoje do quadro Direito e Cidadania, e quem está passando informações valiosas para todos nós é a advogada Gine Kinjo. É com você, Andressa. Estamos de volta com o quadro Direito e Cidadania, tratando do assunto de pensão alimentícia, e eu recebo, claro, a doutora advogada Gine Kinjo. Na realidade, como é que é feito esse cálculo da pensão? É um pouco delicado, né? Discutir sobre isso, assim, porque alguns entendem que a justiça fixa um valor e não existe a fixação desse valor. Busca-se nos ganhos, né? Ou seja, naquilo que o pai ou a mãe, aquela pessoa que presta alimentos, aquilo que ela ofere de renda, busca-se ter um parâmetro de 20%, 30%, 40%. Porque a ideia dos alimentos, Andressa, é manter algo que nós chamamos de binômio, possibilidade de quem presta e necessidade de quem recebe. Então, para equilibrar, ou seja, se a condição do alimentante melhora, a condição do alimentado também tem que melhorar, o padrão de vida também tem que melhorar. Se o alimentante tem uma queda no seu padrão de vida, na sua renda, infelizmente o alimentando vai ter que sofrer isso também, porque você não pode manter um padrão de pensão que você não tem condição mais de seguir com esses valores. Então, é um quanto, né? Na hora o juiz entende lá qual é o valor. Até que idade é dada a pensão? A responsabilidade dos alimentos, né, dos pais para com os filhos é até os 18 anos. Mas se o filho, o alimentando, né, ele está cursando faculdade, ele tem direito aos alimentos até concluir o ensino superior. Mas não basta que, por exemplo, ele esteja fazendo um cursinho. Aos 18 anos ele tem que estar matriculado no ensino superior para que tenha acesso a esses alimentos. Importante falar também, quando você fala dessa responsabilidade, lembrar dos alimentos que os pais podem receber dos filhos, que é a lei do Estatuto do Idoso, né? Os filhos vão ser acionados também um dia. Os pais sustentaram na juventude os filhos até a maioridade. E os filhos devem sustentar os pais na velhice. É possível a mãe pedir a pensão alimentícia antes mesmo do bebê nascer? Sim, é verdade. É a lei de alimentos gravídicos, né? Se ela tem a certeza, ou pelo menos uma condição de imaginar que realmente aquele deve ser o pai, ela pode sim acionar, porque os alimentos são para o nascituro, o bebê que ainda vai nascer. Então isso cobre despesas de enxoval, exames, coisas do gênero, né? Material que vai ser utilizado em criança. Então você tem a possibilidade, e esses alimentos depois então, eles se convertem em alimentos para o bebê, não mais como alimentos gravídicos, mas sim alimentos definitivos. Na pensão já está incluídas despesas na escola, remédios e vestuários também? Tudo já... Deva sim ser computado todo esse tipo de despesa, né? Então, normalmente, a despesa que é paga pelo pai é para cobrir alimentação, vestuário, calçado, né? Farmácia, mas às vezes a gente faz alguns acordos no juizado, perdão, no fórum, nos mutirões, em que as despesas médicas ou de farmácia ficam fora e são divididas por eles à medida que a mãe apresenta a nota fiscal, por exemplo, né, dessa despesa. Doutora, qual é a dica que você pode dar até mesmo para os pais lidarem melhor com essa sentença, com esse processo de pensão alimentícia? O que às vezes nós percebemos na prática, Andressa, é que as pessoas têm uma dificuldade de lidar com o fim do relacionamento, confundindo essa relação de pai e filho com esposo e ex-esposo. Então, o filho não tem nada a ver com o fim do relacionamento e ele não pode sofrer qualquer represária porque o pai não está pagando a pensão para punir a mãe. Então, as pessoas precisam entender que a criança tem que ser preservada de qualquer situação envolvendo, né, o fim do relacionamento. E que a obrigação de sustento é algo que não precisaria ir para a justiça, né? A gente sabe, eu pelo menos sou mãe e sei da responsabilidade que tem para com os meus filhos, o pai é a mesma forma. Então, isso pode ser resolvido amigavelmente sem ter que ir para a justiça, né? Então, a gente percebe que, infelizmente, alguns processos acabam indo para a justiça. Isso serve até mesmo para casais que não são casados, né? Sim, é verdade. Tem filhos. Pode acionar a justiça também. Pode, né? pode. Se só viveu um relacionamento ou que não foi de casamento, não foi união estável, e foi um namoro e daí gerou-se um filho, eles podem sim, a mãe então, a ação é ajuizada pelo menor representado por sua genitora e vai então chamar no polo passivo o pai para que ele assuma a sua responsabilidade de sustento do filho. E é simples esse procedimento? Simples, sim. Uhum. Você busca um advogado ou quem não tem condições, né, defensoria, núcleo de prática. Essas ações elas têm prioridade, né, de tramitação, são ações
que elas então são encaradas como ações de urgência, né? Porque alimento é uma coisa quase que sagrada, né? Principalmente envolvendo criança. Então, tem-se... E hoje, graças a Deus, nós temos aqui muitos espaços das pessoas buscarem assessoria jurídica gratuita. Então, ninguém vai ficar sem receber alimentos por conta de dificuldade de pagar advogado. Doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso quadro. Eu que agradeço.